Eliseu, o cerco dos sírios e a fome em Samaria. Segundo Reis capítulo 7 versículos do 1 ao 20, Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos; se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e cercou Samaria, que era a capital de Israel no Reino Norte, por um longo tempo. A pressão interna seria mais eficaz do que atacar os muros diretamente, ataque externo. As muralhas protegiam fisicamente, mas a fome, a escassez, corrói a moral, o comportamento social, psicológico, emocional e a fé das pessoas. Todas as entradas e saídas foram bloqueadas, então ninguém podia trazer alimentos nem sair da cidade. A cidade, mesmo fortificada, ficou isolada, tornando-se vulnerável à fome e desespero, mesmo que os muros continuassem a proteger contra ataques diretos. Fortificações eram preparadas para combate direto, mas não impediam o desgaste interno se o cerco fosse prolongado, como aconteceu. Com o bloqueio completo, ninguém podia entrar ou sair da cidade, e os suprimentos de comida acabaram rapidamente. Comida e suprimentos não entram, e a população dentro sofre fome. A fome prolongada, tal como a causada por uma escassez geral, é prejudicial para a saúde mental e física. Os padrões de morais, a possibilidade de entrarem em colapso, pode ter um efeito desumanizante, resultando em furtos, em assassinatos e até mesmo em canibalismo. Quem somos nós em tempos de crise? As crises em todos os sentidos revelam emoções que levam comportamentos, ações e decisões. O cerco provocou uma fome terrível em Samaria, e seus habitantes foram levados a situações de medo, desespero, elevou os preços a níveis altíssimos. 1 quilo de farinha custava tanto quanto um salário diário, a cabeça de um jumento chegou a custar 1 quilo de prata, e a comida básica se tornou inacessível para a maioria. As pessoas começaram a violar leis de Moisés, ocorreu o caso de canibalismo. Ben-Hadad liderou as forças coligadas de 32 reis, vassalos, contra Samaria, cercando a cidade. Vassalo é o título dado ao subordinado de um soberano. Ben-Hadad foi o nome de 3 reis da Síria mencionados na Bíblia. Significado do nome Ben-Hadad é filho de Hadad. Hadad era o deus das tempestades, adorado em toda a Síria e em outras regiões circunvizinhas. O momento que Israel vivia era de crise espiritual, crise financeira, crise social, crise política, crise moral no Reino Norte. Deus advertiu repetidas vezes, por vários anos, seus governantes e moradores pela boca de vários profetas tais como Isaías, Oséias, Amós, Miqueias e outros, assim como Elias e Eliseu, sobre a idolatria, sua corrupção moral, e sua contínua desconsideração a Deus. Israel era a nação separada, que temia ao verdadeiro Deus, e as outras nações não temiam ao verdadeiro Deus. O reino unificado de Israel era formado por 12 tribos. Depois da morte de Salomão, a nação de Israel dividiu-se em 2 reinos. O reino norte Israel com 10 tribos com a capital em Samaria e o reino sul Judá com 2 tribos com a capital em Jerusalém, numericamente menor, mas com a vantagem de ter em seu território Jerusalém onde o templo ficava, o templo de Salomão. O reino do norte era numericamente maior, onde ficavam as terras mais férteis. Para ambos a desvantagem da divisão, separação. O rei de Israel Norte não quis que o povo fosse a Jerusalém para adorar no templo. Com o povo indo a Jerusalém para celebrar as festas anuais, ficou com medo que mudassem de ideia e ficassem contra ele, e se unificassem novamente. O rei do norte construiu templos religiosos idolatras para falsos deuses, fez 2 bezerros de ouro, com práticas contrárias à palavra de Deus. Constituiu sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Os israelitas deveriam ter continuado adorando no templo em Jerusalém.
Qual foi o motivo que o reino de Israel foi dividido em dois reinos? Salomão, no fim da vida, desobedeceu a Deus, casou-se com muitas mulheres estrangeiras e deixou que elas trouxessem a idolatria para Israel. Como consequência, Deus decidiu tirar parte do reino das mãos da casa de Davi, mas não nos dias de Salomão, por amor a Davi. Ele deixaria a divisão acontecer no reinado do filho de Salomão, que era Roboão. Deus já havia mandado o profeta Aías dizer a Jeroboão, servo de Salomão, que lhe daria 10 tribos de Israel. Assim, cumpriu-se a palavra do Senhor. Reino do Norte, Israel, com 10 tribos, entregue a Jeroboão, servo de Salomão. Reino do Sul, Judá, ficou com Roboão, filho de Salomão, mantendo Judá e Benjamim, por causa da promessa feita a Davi de sempre ter um descendente no trono de Jerusalém, para que Jesus, o descendente prometido, viesse da tribo de Davi, para que a promessa se cumprisse. O pecado de Salomão trouxe a sentença. A divisão aconteceu nos dias de Roboão. Durante o reinado de Salomão, ele construiu o templo em Jerusalém, a casa de adoração ao Deus verdadeiro. Isso significava que todas as festas e sacrifícios deveriam ser feitos ali, em Jerusalém, pois era o lugar escolhido por Deus para a sua presença. Jeroboão, para não irem ao reino sul, a Jerusalém, criou altares falsos em Betel e Dan, colocando bezerros de ouro para serem adorados. A idolatria se tornou pecado permanente em Israel no reino norte. Primeiro templo era portátil. Êxodo capítulo 25 versículos do 1 ao 9, disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba-a de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. A tenda da congregação, tabernáculo, templo portátil. O povo de Israel andou pelo deserto acampando em torno de seu santuário portátil. O tabernáculo era montado e, ao redor dele, as tribos eram dispostas em acampamento. O templo portátil foi feito segundo o modelo que foi mostrado no Monte Santo por Deus a Moisés, não só o modelo mas também cada utensílio. O tabernáculo foi construído com as ofertas voluntárias, foi instrução vinda de Deus e o que deveria receber como oferta também instruções de Deus. A parceria de Deus com seu povo para a construção do tabernáculo, a idealização do projeto, planta, arquitetura, detalhes da construção, materiais, quantidade, tipos, cores, veio de Deus. Os homens foram cooperadores. O homem declara o evangelho, mas quem dá o crescimento é Deus. O evangelho também vem de Deus. 1 Coríntios capítulo 3 versículo 9, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Quando o povo de Deus já tinha o seu lugar fixo, suas cidades propriamente ditas, em Jerusalém o então rei Davi, nutriu em seu coração o desejo de construir um templo. Deus não permitiu que Davi construísse, mas seu filho e sucessor no trono, o rei Salomão. No entanto, permitiu que Davi começasse a armazenar material para a futura edificação. A inauguração do templo construído pelo rei Salomão. Segundo Crônicas capítulo 7, quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos, e a glória do Senhor Deus encheu o templo. E, por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e o louvaram, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, e porque o seu amor dura para sempre. Deus faz uma aliança com Salomão. Assim Salomão acabou de construir o templo e o palácio real, todos os seus planos para a construção do templo e do palácio deram certo. Então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse: eu ouvi a sua oração e escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Mas, se você e o seu povo deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que lhes dei, se adorarem e servirem outros deuses, então eu os arrancarei da terra que lhes dei, e também abandonarei este templo, que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. A lei dada a Moisés era a sombra dos bens futuros. A sombra é diferente do objeto real que ela projeta, é imperfeita, irreal. As observâncias materiais eram figuras, sombras imperfeitas das práticas espirituais. Hebreus capítulo 8 versículo 5, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Hebreus capítulo 10, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia,
ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Deus usa imagens, ilustrações, visões, recursos visuais pelos quais a mensagem seja melhor compreendida, revelações, parábolas, metáforas para que mensagem possa ser recebida. São ensinamentos, direcionamentos. O templo como lugar onde deveriam adorar a Deus, onde buscavam a Deus. Não tinham recebido o Espírito Santo de Deus ainda. Mas Deus não mora, mas visita templos feitos por mãos de homens. Deus é Espírito, seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. O Espírito Santo que é dado através de Jesus, com sua morte na cruz. Nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja espiritual feita com pedras, tijolos vivos, por pessoas, onde Jesus é a pedra angular. Hebreus capítulo 9 versículo 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. O relato mulher samaritana que foi buscar água no poço teve um encontro com Jesus. Mulher samaritana disse que antepassados dela adoraram naquele monte, mas os judeus diziam que Jerusalém é o lugar onde se deveria adorar. Os judeus e os samaritanos discordavam entre si, tinham divergências. A mulher samaritana questionou a Jesus, como, sendo Jesus um judeu, estava pedindo água para ela, que era uma samaritana? Os judeus não falavam com os samaritanos. Era necessário que Jesus passasse em Samaria porque sabia que naquela cidade havia uma samaritana que precisava ter um encontro real com Jesus, e estaria receptiva. Samaria era habitada por povos de outras nações, não só por israelitas. Os judeus viviam misturados com os gentios. Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia. Na Galiléia originalmente essa região fazia parte das terras distribuídas entre as 12 tribos de Israel, mas alguns habitantes continuaram na região mesmo depois de possuírem a terra, pois não expulsaram. Os judeus daquela região viviam cercados por gentios. Havia uma mistura na população da Galiléia, entre israelitas e não israelitas. A população da região da Galiléia se tornou predominantemente habitada por povos de outras nações. Depois de muito tempo de idolatria, o reino de Israel foi conquistado pelo rei da Síria. Muitos cristãos são conquistados pelo reino das trevas e não voltam para o reino da luz mais. Muitos israelitas foram deportados para outras partes do Império Assírio e pessoas de outras nações conquistadas foram colocadas em Samaria. Entre a Judéia e a Galiléia dos gentios, estavam as terras samaritanas e Jesus parou em uma cidade chamada Sicar e disse aos discípulos que fossem comprar comida. Tirou os discípulos daquele lugar. A samaritana tinha coisas que só falaria com Jesus. O ponto de encontro era a fonte de Jacó. Enquanto ele ficaria ali esperando a samaritana, era quase a hora sexta, ou seja, quase meio-dia. Lugar muito quente, horário do sol mais forte, em sua força total. Ninguém andava no sol naquele horário a não ser que fosse extremamente necessário. Ao meio-dia não era o horário habitual de retirar água do poço naquela região. Ela foi em um horário que era pouco provável encontrar com alguém. Aquela mulher estava tentando se escondendo das pessoas, das críticas, dos julgamentos, das humilhações, das rejeições, da vergonha. Ela achou Jesus é a fonte de água vivia e também é o pão da vida. Ela achou Jesus que é a fonte de água viva e também é o pão da vida. Jesus foi resgatar daquela vida, a samaritana foi sua testemunha naquele lugar, foi evangelizar outros. João capítulo 4 versículo 20 ao 26 Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu, que estou falando com você, já chegou porque Jesus veio. Todos os que recebem Jesus recebem o Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo permanecer para sermos templos, temos que ter boa conduta e ações, amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer a Deus, amar o próximo. Salmos 34 verso 1.
louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente em sua boca. Voltando ao cerco de Samaria, uma cidade fortificada com muralhas que eram a defesa da cidade. Naquela época as cidades eram cercadas por grandes muros. Os exércitos da Síria fecharam todas as entradas e saídas da cidade, impossibilitando a entrada e a saída de alimentos na cidade e de todos os outros recursos necessários. O cerco era uma das táticas de guerra. Após estabelecer o cerco, o exército atacante tinha duas opções: manter a fortaleza bloqueada até que começava a faltar água e comida e esperar rendição, ou então organizar ataques para invadi-la. Como estava enfraquecida, torna fácil a conquista, a vitória. Cercar, impedir entrada e saída, acabar com os recursos e esperar até que se desmoronem por dentro, torna presa fácil ao inimigo. O diabo ataca de várias maneiras, pressiona cada um de nós para ser desleal a Deus, procura nossas fraquezas para poder escolher as armadilhas que vai usar contra nós. Ele quer que as pessoas tenham medo dele. Às vezes o diabo usa ataques diretos, outras vezes usa ataques indiretos, disfarçados. Muitas vezes nos vemos cercados pelos mais diversos problemas e as consequências não são boas para nossas vidas, como o cerco falta de saúde, da falta de emprego, da falta de felicidade, o cerco da miséria, o cerco da falta de paz. O inimigo espiritual se aproveita de alguém distante de Deus para chegar e cercar nossas vidas, nos minando e nos cerceando, deixando sem saída. Causar medo, pânico. A pressão psicológica é uma das armas do inimigo espiritual. O cerco foi mantido até que grande fome se espalhou por toda Samaria. A inflação cresceu a tal ponto que a cabeça de um jumento chegou a custar 1 quilo de prata e 1/4 de litro de esterco de pomba era vendido por 60 gramas de prata. Devido à escassez de alimentos, não tinha mais animais. A cabeça tem pouca carne, tem mais osso, não há uma parte valorizada de um animal. A cabeça de um jumento tornou-se um alimento muito caro. O jumento era considerado animal impuro segundo a lei de Moisés. O jumento não era ruminante nem tinha casco fendido, portanto era proibido comer. A fome extrema fez com que a população recorresse a qualquer fonte de alimento, mesmo aquela que normalmente era impura, proibida. O esterco, as fezes do pombo, era um animal imundo. Hoje sabemos que as fezes do pombo podem transmitir doença. Isso nos desafia a refletir sobre como mantemos a fé e a integridade moral quando tudo parece perdido. O que não tinha valor passou a ter. Grande crise espiritual, onde as pessoas estão cada dia mais se distanciando da vontade, das coisas de Deus. Às vezes começa a faltar muitas coisas, quase tudo. Começamos a perceber as mínimas coisas que nos fazem falta, a importância do que realmente é essencial. A fome extrema forçou o povo a confrontar seu pecado, seu medo e sua dependência de Deus. Deus permitiu que a crise chegasse a esse ponto para revelar à nação o grau de sua impureza moral, social e espiritual. Estava acontecendo canibalismo. O rei de Samaria procura Eliseu para matá-lo, queria decepar a cabeça de Eliseu. O rei culpou a Deus pela miséria que a cidade estava enfrentando e o profeta de Deus. Nós cometemos os pecados, endurecemos nossos corações, praticamos injustiça uns contra os outros, causamos os males deste mundo, e ainda culpamos Deus e aos homens de Deus que dão o recado de Deus. Desde que o homem pecou, entrou no mundo sofrimento, doenças, guerras, crimes, injustiças, ganância, frustrações. O governo desse mundo está dividido nas mãos de Satanás e dos homens. Grande parte do sofrimento do mundo é causado pelo homem e outra por Satanás, que causa muito sofrimento. Nós rejeitamos o governo de Deus. Eclesiastes capítulo 8 versículo 9, o homem domina o outro homem para o seu prejuízo. Deus marcou dia e hora para terminar a crise. Assim diz o Senhor, amanhã a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 kg de cevada por 1 barra de prata. Se voltarmos para Deus tem esperança. Segundo Crônicas capítulo 7 versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Jó capítulo 5 versículos do 17 ao 19, bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige. Jamais desprezes a repreensão de Deus, onipotente, pois é Ele quem abre a ferida, mas Ele mesmo a trata, Ele fere, mas com suas próprias mãos pode curar. De 6 angústias te livrará, e em 7 tribulações o mal não te molestará. Segundo Crônicas capítulo 15 versículo 2, assim, ele saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouçam-me, ó Asa, e todo Judá e Benjamim, Jeová estará com vocês enquanto continuarem com ele, se vocês o buscarem, ele deixará que o encontrem. Salmos 20 verso 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Não tem relato que o rei buscou a Deus, que o povo clamou a Deus, levantar um clamor e fazer um concerto coletivo.
Não procedeu como o rei Josafá recebe uma má notícia, que vinha contra ele uma grande multidão, exércitos, que já estavam muito próximos, uma guerra. 3 nações inimigas, unidas para o atacar o rei Josafá, que temeu e foi consultar o Senhor a buscar ao Senhor, se humilhou, decretou jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se o povo, vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Como o rei Josafá se pôs de pé no templo na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, o rei fez uma oração, e se buscou a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, posicionar em servir ao único e verdadeiro Deus. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Deus deu a vitória para eles. Nesse caso do cerco de Samaria, teve alguém que disse que Deus não fazia. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, como poderia acontecer tal coisa? Tem que semear, tem que nascer, tem que crescer e tem que frutificar, colher isto leva tempo, até lá haverá miséria em Samaria. Crise em Samaria. Para aquele capitão, por meios naturais era impossível haver abundância em Samaria, mas ele não cria também nos meios sobrenaturais. Deus mostrou que fazia e que o Deus das trevas diante dele é fraco, ficaram todos com medo, correm todos. Deus estava preparando a libertação de forma silenciosa, usando estratégias humanas colocando medo do inimigo, como os sírios fugindo devido ao medo de exércitos invisíveis, barulho inexistente, sem qualquer ação visível, ouviram barulho que não existia. O milagre pode começar de maneiras que não percebemos, mudança repentina, rápida, se torna visível, de um segundo para o outro, de uma hora para outra, de um dia para o outro, da maneira que ele quiser, determinar, Deus pode mudar tudo. Eliseu profetizou que em 24 horas aconteceria, se cumpriu, depois de 24 horas mudou totalmente o cenário. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Deus usou 4 leprosos, que também eram israelitas, para terminar com a crise em Samaria. Os leprosos que ficavam separados, isolados, fora dos muros, por ser considerados impuros, foram os primeiros a ver o milagre, a experimentar a abundância e a anunciar as boas novas. Deus usa pessoas limitadas, seres humanos pecadores para mostrar sua glória, o seu poder, a sua grandeza. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. A ideia central é que Deus, por ser soberano, usa pessoas e coisas que o mundo considera insignificantes ou inadequadas para envergonhar o homem que pensa ser sábio, forte, autossuficiente, demonstrando a fraqueza, a limitação humana, e o seu poder. Quem é grande é Deus, quem é forte é Deus, quem é sábio é Deus, quem é santo é Deus. Sem Deus o homem não é nada. A fome se transforma em abundância, exatamente como Eliseu havia profetizado. O povo testemunha que a palavra de Deus se cumprindo. O oficial que não acreditava em Deus, na profecia de Eliseu vê o milagre, mas não participa dele, morre pisoteado no portão da cidade. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e quem dá o galardão, a recompensa, concede, salva, liberta, aos que o buscam. Os israelitas estavam isolados dentro do muro e estavam impuros também. Estavam na mesma condição de impuro que os leprosos, mas não se viam como impuros. Deus teve misericórdia tanto dos leprosos que estavam isolados fora dos muros quanto os que estavam isolados dentro do muro. Leprosos dando boas notícias a outros leprosos que não se viam como leprosos. Todos nós somos imundos, pecadores, mas a graça e a misericórdia de Deus nos limpa dos nossos pecados. Mostra uma igreja impura, um povo separado por Deus corrompido, distante de Deus, precisa voltar para Deus. Os leprosos, ainda sendo israelitas, foram instrumentos de Deus para confrontar a nação com sua própria impureza e conduzir à libertação. Os pecadores justificados, que se voltam para Deus, vão anunciar aos outros pecadores as boas notícias da libertação, salvação. Os leprosos disseram: vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram em direção ao acampamento dos sírios. Deus fez o caminhar deles aos ouvidos dos sírios parecer com o barulho de um grande exército em marcha. Segundo Reis capítulo 7 versículo 6, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Eles ficaram com tanto medo, que saíram em fuga e deixaram para trás tudo o que eles tinham, tendas, cavalos, provisões, comida, ouro, prata. Quando os 4 leprosos chegaram no acampamento, não havia ninguém lá.
Entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Era muita coisa só para eles, não conseguiam dar conta de tudo. Então disseram uns aos outros: este é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Jesus veio à terra trazer boas notícias. A salvação. Glórias a Deus. Aleluias.